capítulo 4 de Tiago, e a gente vai, irmãos, falar hoje de um tema muito interessante, que é Tiago, capítulo 4, a parte final. Quem trouxe a sua Bíblia, amém? Do versículo 13 até o versículo 16, 17, se não me engano, tá? A gente vai compartilhar aqui algumas verdades de Tiago. Então, irmãos, essa palavra aqui de Tiago é uma palavra expositiva, tá? Ela é uma palavra mais explicativa e geralmente a gente gasta um tempo falando dessa mensagem, tá bom? Vamos ler Tiago, capítulo 4, versículo 13 até o versículo 17, amém? Vamos orar antes. Pai, colocamos essa mensagem nas tuas mãos, colocamos aqui, Senhor, nossa vida no teu altar. Pedimos a sua misericórdia, a sua compaixão em relação às nossas vidas. Que nessa noite o teu Espírito Santo possa realmente, Senhor, fazer a tua vontade, o teu querer nas nossas vidas. Que o Senhor seja o mestre por excelência, nos ensinando as profundezas das Sagradas Escrituras. Pai, que nós sejamos não apenas ouvintes, mas sejamos ouvintes praticantes da sua palavra. Ajuda-nos, Senhor, através do teu Santo Espírito, guardar a palavra no nosso coração, para que nós possamos não pecar contra ti, como diz as Sagradas Escrituras. Abre, Senhor, nosso entendimento, abre, Senhor, nosso espírito, a nossa alma, abre, Senhor, todo o nosso ser, para que nós possamos estar concentrados e aprender de ti, Senhor, que tu és manso e humilde de coração. Ensina-nos a te ouvir, Senhor. Ensina-nos a ouvir a sua voz, ó Santo Espírito. Ensina-nos, Senhor, a discernir a sua vontade, o seu querer, em tempos de decisões, em tempos difíceis, Senhor, que o mundo atravessa, Pai, em nome de Jesus. Nós oramos por nossa casa, nós oramos por nossas famílias, nós nos ocultamos em Ti nessa noite, Pai, para que o Teu reino e a Tua vontade seja feita na nossa vida, Pai, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Então vamos ler Tiago, capítulo 4, versículo 13 até o versículo 17. Quem puder ficar em pé, fica à vontade. Amém. Vamos ler aqui na versão que diz: prestem atenção. Vocês dizem, hoje ou amanhã iremos a determinada cidade e ficaremos lá um ano. Negociaremos ali e teremos lucro. Como sabem, o que será de sua vida amanhã? A vida é como uma névoa ao amanhecer. Aparece por um pouco e logo se dissipa. O que deve dizer é: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isso ou aquilo. Caso contrário, estarão se orgulhando de seus planos pretensiosos, e toda presunção como essa é maligna. Lembre-se de que é pecado saber o que deve fazer e não fazer. Amém? Pode sentar, queridos, em nome de Jesus. Essa versão é a NVT. Eu vou pedir para vocês, queridos, atenção para a gente navegar nas Sagradas Escrituras aqui, para a gente entender um pouco da história do livro da Epístola de Tiago, das cartas de Tiago. Na mensagem passada, o tema da mensagem foi sobre a questão do julgamento. Amém? Quantos ouviram a mensagem lá no grupo da igreja, irmão? Levante a mão, quero saber quem está ouvindo a mensagem. Levante a mão bem rápido. Amém? Glória a Deus. Se você ouviram. Então, irmãos, essas mensagens elas estão sendo compiladas, estão sendo postadas ali no grupo da igreja, para que haja edificação. Irmãos, essa palavra de domingo ela foi muito profunda, ela foi muito prática, né? Ela mostrou como nós podemos ter discernimento em certas questões e como nós não devemos, de maneira nenhuma, julgar as pessoas. Nós não podemos julgar as pessoas, porque com a medida que você julgar, você também vai julgar. E hoje, qual é o tema da mensagem, irmãos? O tema da mensagem é vivendo nos planos de Deus. Né? Aqui em Tiago, eu vou ler dois trechos básicos. O primeiro que a gente acabou de ler, e o segundo eu vou ler lá em Lucas, capítulo 18, no versículo 19
até o versículo 21. Porque são dois textos que eles são correlatos, são textos que eles andam juntos. Então, Tiago está falando sobre a questão da gente fazer planos. Quantos aqui, irmãos, às vezes já me falaram, eu vou para tal cidade, eu vou fazer tal coisa, eu vou fazer aquilo, né? Eu vou mudar de cidade, eu vou fazer isso, fazer aquilo outro. E estabelecem planos nas suas vidas, e às vezes, né, não dá certo esse plano. Ou às vezes o Senhor nos traz para lugares que realmente Ele nos moveu. Tá? Então Tiago ele começa no versículo 13 falando sobre essa questão. Presta atenção, presta atenção. Vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos a determinada cidade e ficaremos lá um ano, negociaremos e ali teremos lucro. Deus não tem nada contra fazer planos, tá bom? Só para entender. Deus não tem nada contra fazer planos. Vamos fazer uma pergunta. Quantos aqui são de Paraupebas? Genuinamente nascidos em Paraupebas? Levante a mão. Ó, tem a Rose, tem a menina ali, tem a Roquinha. Agora, quantos não são de Paraupebas? A maioria, né? Então nós viemos de outra cidade. Então nós estamos inclusos nesse texto. Mas ele está falando aqui, irmão, sobre a questão da presunção. O que é a presunção? A presunção é você fazer algo sem Deus. É você tomar uma decisão sem Deus. Né? É você fazer algo com as suas próprias forças, com a sua própria sabedoria humana, com a sua própria inteligência, dizer assim, ó Deus, pode abrir o caminho, porque eu vou resolver essa parada. E às vezes nós quebramos a nossa cara. Então o Tiago está falando, presta atenção, vocês que dizem, hoje eu vou a tal lugar, vou morar naquele lugar, determinada cidade, ali vou ficar por um ano, por 2 anos, e vou negociar, e vou ter lucro, vou ter dinheiro. Ele está falando aqui de pessoas que estavam com pretensões e com presunções de fazer coisas sem consultar a Deus e sem buscar a vontade de Deus. O primeiro segredo desse texto aqui, irmãos, é que nós precisamos, antes de qualquer decisão na nossa vida, nós precisamos orar. Amém? Nós precisamos orar. Porque por mais que você, Deus não tem problema com a sua capacidade, com a minha capacidade. Deus não tem problema com o seu profissionalismo. Deus não tem problema com isso. Aliás, Ele nos capacita e nos habilita, irmãos, para ter sucesso na vida. Amém? Para ganharmos nosso dinheiro, sustentar a nossa família, sermos pessoas abençoadas. Está tudo certo. Mas Deus tem um problema conosco quando nós não dependemos da vontade dEle e do querer dEle. Quando nós fazemos algo sem Deus, quando nós começamos a navegar, irmãos, num ambiente de independência, num ambiente de autossuficiência, sem depender de Deus. Isso acontece muito dentro de decisões, dentro do casamento, de mudar de cidade, né? Ou de fazer alguma coisa. Então, o Tiago está falando aqui, olha, não é só a tua capacidade, não é só você ganhar dinheiro, não é só você simplesmente eu vou para tal lugar. Será que Deus quer que eu e você possamos ir para tal lugar? Essa é a grande questão. É a vontade de Deus? É o querer de Deus? Então, Tiago está ensinando esse aspecto aqui da questão da vontade de Deus. O versículo 14 diz, como sabem o que será de sua vida? A vida é como uma névoa ao amanhecer. Outra versão diz que a vida é como uma neblina, irmãos, ao amanhecer. Quem já de manhã cedo olha aquela neblina, você não consegue enxergar nada, mas o sol, quando ele começa a crescer, começa a aparecer, as névoas, as neblinas começam a desaparecer. Porque a vida do homem, irmãos, é assim. Ele está dizendo que vocês não têm certeza, nem que vocês vão estar vivos amanhã. A vida é como a névoa ao amanhecer, aparece por um pouco e logo se dissipa. É assim, irmãos. Ontem nós tivemos assim que ir no velório de uma pessoa, uma tia do Ricardo, né? Parente aí da irmã Rosana, que nos está de luto hoje. De manhã eu estava conversando com a senhora. Quando foi à tarde, de noite já, ela tinha ido a óbito. Então a nossa vida, irmãos, ela é frágil, nós somos frágeis, nós somos mortais. Nós dependemos do
poder de Deus e do cuidado de Deus. Só o seu coração bate centenas de vezes por dia, né? Por minuto, na verdade. Então é algo que é sustentado por Deus. Então nós não podemos, irmãos, depender da nossa própria força, depender do Senhor. E aqui ele diz lá, que deve dizer, se o Senhor quiser, viremos e faremos isso ou aquilo. Eu queria que você falasse essa frase comigo. Diga assim, se Deus quiser. Se Deus quiser. Muitas vezes, irmãos, nós passamos a perder essa frase na nossa vida. Parece que a gente já vai fazendo as coisas quase que automaticamente. Não, eu vou fazer, eu vou estudar, eu vou fazer aquilo outro, eu vou casar, eu vou fazer aquilo outro. Mas muitas vezes a gente não diz, se Deus quiser. Por quê? Porque a vontade de Deus é perfeita, ela é agradável, ela é a melhor escolha para você e para mim. Então é muito bom a gente voltar a ouvir essa frase dos nossos lábios. Se Deus quiser. Se Deus quiser. Se Deus quiser. Porque, irmão, quando Deus quer, Ele abre portas que estão fechadas. E Ele fecha portas que deveriam estar sempre fechadas nas nossas vidas. Porque Deus quer o melhor para nós. Amém? Deus quer sempre o melhor para nós. Então, eu vou falar de algumas coisas em relação à questão dos planos. E lá em Lucas capítulo 18, versículo 19 até o versículo 21, ele vai contar uma história. A história de um homem ganancioso, de um homem leviano, que ele vai falar com Jesus. Lucas, a palavra é vida. Lucas capítulo 18, versículo 19 e 21. Ele vai começar a contar, que ele ganha dinheiro, que ele faz isso, faz aquilo outro. Aí Jesus começa a perguntar coisas para ele. Por que você me chama de bom? Perguntou Jesus. Apenas Deus é verdadeiramente bom. Só Ele é bom. Por que me chamas de bom? Você conhece os mandamentos? Não comete adultério, não mate, não roube, não fala de falsos testemunhos. É Lucas 18, né? Lucas 18. Peraí, irmãos, eu perdi aqui no texto, tá? Deixa eu achar o texto, parece que é Lucas 8, se eu não me engano. Eu coloquei um na frente. Me perdoe. Para voltar lá. Deixa eu só ver se é Lucas 18. Amém. Lucas 18. É que a minha Bíblia aqui, irmão, ela é chinês, sabe? É verdade. Lucas 18. Isso. Não, é Lucas 8. Vamos lá. É aquela passagem que diz: louco, se hoje eu pedir a tua alma, que tens a me dar? Se puder achar aí, me ajudar. Me ajuda aí, Fabiano, porque eu acho que eu peguei aqui o texto. Então eu vou colocar o texto. Tá? Eu não tenho o texto errado. Irmãos, então o que acontece? Jesus começa a questionar esse homem que se achava presunçoso, se achava todo poderoso. E ele disse: olha, eu vou comprar, vou fazer celeiros, vou juntar riqueza, vou fazer aquilo outro. E que é um homem avarento. Né? Jesus reprova esse homem avarento. No versículo 19 desse texto ele diz assim: então direi à minha alma, ele diz assim, a minha alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e regala-te. Mas Deus lhes disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens, versículo 20, o que tens preparado, para quem será? Versículo 21 diz: assim é o que tesoura para si mesmo e não é rico para Deus. Então, irmãos, a questão não era ter dinheiro ou deixar de ter dinheiro. A grande questão é que esse homem aqui, que foi reprovado por Jesus, ele era um homem avarento, e ele era um homem que estava dizendo à própria alma dele: olha, eu consigo, eu
irmãos, eu tenho um bom depósito na minha conta, como se fosse hoje. Eu tenho muitos bens para viver para muitos anos. Eu vou descansar, eu vou comer, eu vou beber, eu vou regalar a minha alma. Mas Jesus falou: louco, se hoje eu pedir a tua alma, o que tu tens aqui? Irmãos, todos nós, rico, pobre, negro, branco, amarelo, olhos verdes, olhos azuis, olhos castanhos, alto, magro, baixo, todos nós, irmãos, vão caber dentro de um caixãozinho. E como dizem os comediantes, caixão não tem, irmãos, não tem gaveta, ninguém leva nada. Então, por que está falando isso? Porque esse livro, irmãos, fala da dependência de Deus. A melhor coisa da nossa vida é termos dependência de Deus. Porque a nossa autossuficiência, o nosso orgulho só nos faz afastar de Deus. Só nos faz andar independentemente de Deus. E é isso que esse texto está falando. Então, nesse texto de Tiago, eu vim tratar aqui, irmãos, primeiro de diversas situações, de viver segundo o plano de Deus e segundo a vontade de Deus. A melhor escolha da nossa vida, irmãos, é escolher viver segundo o plano de Deus e segundo a vontade de Deus. Amém? É fazer coisas segundo o plano de Deus, segundo a vontade de Deus. Então, Tiago está falando a respeito disso. E quais são os perigos? Sabe qual é o perigo da pessoa presunçosa, da pessoa arrogante? O perigo da pessoa arrogante é assumir o papel de Deus em sua própria vida. É assumir, é ser rei da sua própria vida. Esse é o perigo de uma pessoa presunçosa, uma pessoa orgulhosa, pela presunção e pela sua própria vitória. E através disso, esse homem que se afasta, vai se afastando de Deus e começa a se esquecer de Deus, porque começa a ter uma vida independente de Deus. Por exemplo, vamos falar uma coisa muito simples, e que hoje eu escrevendo essa mensagem, eu me lembrei, quando eu estou fazendo meu devocional com a Regina, em casa, é uma frase muito clássica da minha oração. Eu digo ao Senhor: Senhor, que desça hoje a tua agenda do céu na minha vida. Por quê, irmãos? Pessoas presunçosas, elas geralmente definem, quando ela define ela mesma a sua própria agenda. Não estou dizendo que a gente tem que ser desorganizado, irmãos. Eu tenho que ser organizado. Muitas vezes você tem que ter uma agenda, deve ter uma agenda. Vou fazer isso, fazer aquilo outro. Prioridades tem que ser estabelecida. Mas você tem orado ao Senhor e tem dito assim: Senhor, que a tua agenda desça na minha vida, na minha casa, na minha família, na minha empresa nesse dia. Uma pessoa presunçosa, ela começa já a fazer as coisas, muitas vezes sem orar, muitas vezes sem consultar a Deus. Então, irmãos, ela mesma define a sua agenda naquele dia. E aí começa a ter problemas. Então, pessoas que definem a sua própria agenda, pessoas que não andam na vontade de Deus, são pessoas que escolhem. Você é o tipo de pessoa, eu sou o tipo de pessoa que escolhe o seu próprio caminho, ou que tem a humildade de dizer: Senhor, é esse caminho que eu devo andar, é esse caminho que eu devo fazer, é esse negócio que eu tenho que fazer. Terceiro ponto: pessoas presunçosas são pessoas que determinam os seus próprios prazos. Quando esse texto diz assim: eu vou para tal lugar, vou passar um ano, vou fazer aquilo outro, não tem problema que você para tal lugar, se Deus for transferir, meu irmão, amém? Não tem problema, amém? Mas, irmãos, se a gente fizer algo para o nosso próprio natural, nós vamos ter problema com Deus. Quando eu vim transferido para cá, irmãos, de Belém, eu era funcionário público, eu comecei a orar um bom tempo ao Senhor, e o Senhor colocou na época 3 cidades para eu orar: foi Marabá, Santarém e Parapebas. Eu comecei a orar por aqui. E qual era a chance de eu ser transferido para cá, irmãos? Era quase que zero. Porque eu precisaria que alguém fosse para o meu lugar e eu fosse para o lugar dessa pessoa. Eu tinha que fazer uma pergunta. Mas o Senhor virou todas as coisas e resolveu me transferir. E o meu chefe na época, um colega bem antigo, ele, quando Deus começou a colocar no meu coração, falou para nós, as coisas começaram a se configurar para a minha mudança.
Eu tive que chegar no meu chefe e falar para ele: meu chefe, é o seguinte, eu quero ir embora para Parapebas. Deus está me mandando para Parapebas. Aí ele falou: mas como, rapaz? Se você vai para Parapebas, não tem ninguém que vai para o teu lugar, como é que você vai acontecer isso e tal? Eu me lembro que eu falei alguma coisa para ele. Eu falei: ó, o Baker, ele é o nome dele era Baker, eu falei: Baker, você vai ter problema com Deus. Se você não me der essa diferença, você vai ter problema com Deus. E aí comecei a conversar com ele e tal, e conversar com ele, até que, né, uma vez uma definição de cima, e aí, mas também era ele que tinha que ensinar. Até que ele disse: olha, Samuca, ele chamava Samuca, ele disse: Samuca, é o seguinte, é o seguinte, eu vou assinar a tua experiência, pronto, tu pode ir embora. Não foi ninguém que lugar. Por que, irmãos? Eu estou falando isso porque Deus me transferiu naquela época para o Parapebas. E ninguém veio para o meu lugar. Ninguém foi para o meu lugar. Na verdade, ele perdeu o funcionário. Então, irmãos, quando ele diz assim: eu vou para tal lugar, vou passar um ano naquela cidade, fazer aquilo outro. Eu estou falando de dependência. Eu estou falando de consultar a Deus. Eu estou falando aqui, irmãos, da gente humildemente diante do Senhor, dizer: Senhor, qual é a tua agenda para mim desse ano, desses 2 meses de 2024 que falta aqui? Qual é a tua agenda na minha vida? Amém? Quantos estão aqui comigo? Estão entendendo? Aleluia. Qual é a agenda de Deus? Ou você vai estabelecer suas próprias coisas, ou eu vou estabelecer minhas próprias coisas. Uma pessoa, irmão, que estabelece as coisas, ela diz: eu vou passar um ano. Mas a Bíblia fala, irmãos, em Eclesiastes capítulo 3, versículo 1 e versículo 11, e em Jeremias 8:7, 1 Eclesiastes 3, versículo 1, e depois versículo 11, diz assim, Eclesiastes 3:1 diz: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Amém? Então, irmãos, há um tempo que Deus escolhe para a gente permanecer numa cidade, e há um tempo que Deus escolhe para a gente ser levado para outra cidade, e muito mais para os nossos filhos que vão embora daqui nessa cidade muitas vezes, né? Mas o versículo 11 diz que tudo fez Deus formoso ao seu devido tempo, também pôs a eternidade no coração do homem, sem que esse possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio e até o fim. Então, irmãos, falando sobre tempo aqui, quero falar para vocês algo, para nós. Deus é o Senhor do tempo. Amém? Deus é o Senhor do tempo. E que tal eu e você nos aliarmos a esse Deus e dizer: Senhor, qual é o teu tempo na minha vida para tal questão? Qual é o teu tempo na minha vida para fazer tal coisa? Deus vai falar para você, porque Ele te responde, irmãos. Ele se importa sim com o teu pedido e com a tua oração. Amém? Aleluia? Então diga comigo assim: o meu tempo está nas mãos de Deus. Tudo depende das mãos do Senhor na minha vida. Meu tempo depende das mãos de Deus. Em Jeremias capítulo 8, versículo 7, diz, Jeremias 8:7 diz: até cegonha nos céus conhece as suas estações, a rola, a andorinha e o gromo. Observam o tempo da sua arribação, do seu voo, né? Mas o meu povo não conhece os juízos de Deus. Os animais têm discernimento na hora de levantar, a hora que ele levantar, a hora que ele vai voar, as águias. Mas muitas vezes Deus estava falando aqui através do profeta: mas o meu povo esquece do tempo do juízo que eu tinha para ele. Sabe, irmãos? É tempo de discernimento, é tempo de ouvir. E aqui, irmãos, nesses 2 textos que eu li para nós, diz assim que o Eterno, Ele é o Senhor do nosso tempo. Amém? Presta atenção, irmãos. Às vezes eu fico viajando nas Escrituras, eu fico meio voando. Que a pessoa, nós limitados no tempo e no espaço, com todas as falhas que nós temos, com todas as fragilidades que nós temos, o Deus eterno resolveu fazer uma parceria com você e comigo, amém? Ele resolveu colocar a eternidade dentro de você. Ele se importa. A Bíblia diz que Ele coloca a eternidade dentro de nós. O eterno é o Senhor do seu tempo. A Bíblia diz que Jesus, na plenitude dos tempos, veio e nasceu, irmão. Foi no tempo certo. E qual é o nosso
desafio? O nosso desafio é ser governado pela eternidade. Não é pelo tempo, pelo tempo, o tempo cósmico, o próprio tempo, né, Kairos, mas é o tempo Kairos, é o tempo de Deus. O nosso desafio é ser governado pela eternidade. É por isso que Jesus nos ensinou pela oração. Qual é a oração? Senhor, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Esse é o tempo de Deus. Amém? Então esse é o desafio. Aleluia. Eu quero falar, irmãos, que antes de tudo, nós falamos isso lá no Tiago, que fala, que diz, olha, eu vou para tal lugar, eu vou fazer tal coisa, eu vou negociar, eu vou fazer tal coisa. Irmãos, quanto que eu já comprei um carro, eu quebrei minha cara. Porque comprei um carro sem o tempo de Deus. Pensei que era um carro, eu falei a história do Fusca, né? Pensei que era um Fusca, pensei que era bonito, mas todo gato é barra da noite, né? Esse ditado, né? Acabei comprando um carro feio, um carro com problema. Ixi, tive que vender o carro. Porque não era o tempo. Aqui, então ele está dizendo aqui, então antes de tudo, nós devemos reconhecer Deus no nosso, em seu caminho, no meu caminho, no caminho da minha vida. Amém? A primeira coisa quando uma pessoa tomar uma decisão muito importante na vida dela, quando ela chega comigo, pastor, eu queria fazer tal coisa. E ela me pediu um conselho. A primeira coisa que eu falo é: você já orou? Você já considerou diante de Deus se essa é a vontade de Deus? Você sente paz no seu espírito antes de sentir paz na sua alma? Você está fazendo isso porque você está querendo fugir de uma situação? Ou porque você não quer enfrentar tal situação? Por quê? Porque, irmãos, quando nós oramos, quando nós gastamos o tempo em oração, Deus começa a mover coisas a nosso favor, segundo a sua vontade. Aleluia? Então, a Bíblia diz que nós devemos reconhecer a Deus no seu caminho. Nós devemos reconhecer. E como reconhecer essa vontade de Deus na nossa vida, irmão? Primeira coisa, devemos reconhecer que existe uma soberania de Deus sobre nós. Que existe um cuidado de Deus, um cuidado especial sobre nossas vidas. Amém? Que Deus é soberano, irmãos. Primeira coisa, reconheça a soberania de Deus, que há um cuidado de Deus na sua própria vida. Entenda que a soberania de Deus está alinhada com o Espírito Santo, e o Espírito Santo vai alinhar você a um estado chamado obediência. Entendeu, irmãos? O Espírito nos alinha a um estado chamado obediência, a soberania de Deus. Porque aí você diz, se Deus quiser, eu vou fazer isso. Mas a gente faz coisas, às vezes, vai lá e faz, e Deus não quis, Deus não estava naquilo, irmão. E a gente acaba quebrando a nossa cara. Aqui, Atos capítulo 5, versículo 32 diz que o Espírito Santo impediu. Ele, o Espírito Santo, impede de fazer certas coisas. Atos 5, 32 diz assim: ora, nós somos testemunhas desse fato, é bem assim. O Espírito Santo que Deus outorgou aos que lhe obedecem. Então, sob a soberania de Deus, ela vai convergir para algo chamado obediência. Obediência. Obediência à palavra, obediência a Deus. Hebreus 5,9 diz: e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna a todos os que lhe obedecem. O grande desejo de Deus, na soberania dele, é que nós sejamos obedientes. Outra coisa, para você tomar decisões assertivas, nós precisamos, irmãos, reconhecer, primeiro, a soberania de Deus. Segundo, reconhecer se nessa coisa há a presença de Deus. Há a presença de Deus? Há a paz do Espírito Santo? Há o desejo de Deus? Deus está no meu namoro? Deus está no meu relacionamento? Deus está no meu casamento de verdade? Há a presença de Deus? Porque quando há a presença de Deus, irmãos, há paz. Aleluia? Quando há a presença de Deus, a graça, a bondade de Deus. O Salmo 119, versículo 168, é o maior salmo da Bíblia. Ele diz assim: tem que observar os teus preceitos. Salmo 119, versículo 168. Tem que observar os teus preceitos e os teus testemunhos, pois na tua presença
estão todos os teus caminhos. Vou voltar. Salmo 119, versículo, coloca isso aí, meu filho. Versículo 168 diz: tenho observado os teus preceitos e os teus testemunhos, pois na tua presença estão todos os teus caminhos. 168, 119, 168. Sim, obedeço às tuas ordens, aos teus preceitos, pois vê tudo o que faço. A questão da presença, a questão de ver todas as coisas. Outra coisa, reconhecer a necessidade de dependência de Deus. O pecado entrou por causa da falta de dependência de Deus. Né? Uma das frases no Brasil é independência ou morte. Né? Independência ou morte, a frase que fala no Brasil, né? Agora eu falo que independência, irmãos, é morte. Não depender de Deus, a gente morre em situações porque não dependemos de Deus e da sua vontade. Por isso, irmãos, a dependência te faz andar na vontade de Deus. Se Deus quiser. Fala comigo, se Deus quiser. Se Deus quiser, essa é a frase dessa noite. Se Deus quiser. O Salmo 71, versículo 6 fala sobre isso. Ele diz, 71:6: desde o ventre materno dependo de ti, tu me sustentastes desde a entrada da tua mãe, e eu sempre te louvarei. Irmãos, você vê uma criança ali, o Estevam, você vê como a Valentina, olha pequenino, né? Vê uma criança no ventre da Marcela. Cara, Deus cuida de nós desde aí. E vai cuidar até o último dia da nossa vida. Mas nós temos que zelar pelo nosso corpo. Ele está dizendo, desde o ventre materno, nós dependemos de ti, Senhor. Dependência é vida, irmãos. Depender de Deus. Amém? Reconheça a bondade de Deus, o favor de Deus e a graça de Deus diante de tal situação. Irmãos, pastor, o que é o favor de Deus? O que é o favor de Deus, irmãos? Eu tenho um discernimento sobre a questão do favor de Deus. Você quer ver se Deus está estimulando, está fazendo, derramando o seu favor na sua vida? É quando as coisas estão sendo abertas, quando as coisas estão fluindo. Existe um favor de Deus quando as coisas elas mesmas vão fluir. Você não fica arrombando portas por aí, mas as coisas vão fluir. A bondade de Deus, as coisas começam a dar certo. Por que começa a dar certo? Porque existe um favor de Deus, existe um cuidado de Deus especial na nossa vida. Isso é o favor de Deus. Quantos aqui já experimentaram o favor de Deus, irmãos? Aleluia! Eu já experimento o favor de Deus, o cuidado de Deus. E quando, irmãos, o favor de Deus resolve lhe alcançar, Deus começa a sorrir para você e dizer, ei, meu filho, vou abrir essas portas mesmo, vou fazer milagres, aleluia! Vou fazer tanto querer como realizar. Esse é o favor de Deus. Um homem ou uma mulher joga uma criança que tem o favor de Deus especial na vida de Deus, na sua vida, irmãos. Ele é abençoado. Aleluia. Quantos são abençoados aqui em nome de Jesus nessa noite? Levante sua mão, irmãos. Eu sou abençoado pelo Senhor. O favor de Deus. Por quê? Porque as coisas começam a fluir. As coisas começam a ser abertas. O fluir, ele gera o favor de Deus. Gera a bondade de Deus. Gera, porque Deus começa a te cercar por trás e por diante. Deus começa a fazer a sua vontade. E não é pela força, irmãos. Não é pela força, mas é pelo Espírito Santo. Amém? Então essa parte. Um dos textos, lá no último versículo de Tiago, ele fala sobre a questão de fazer o bem e não fazer o bem. Deixa eu ver o horário aqui. Fazer o bem e não fazer o bem. No versículo, se eu ver 17, meu filho, vai 17. Aqui, ó. Lembre-se de que é pecado saber o que deve fazer e não fazer. Por quê? Fazer o bem. Aí não olhar a quem, irmãos. Por quê? Se há intenção, Deus coloca pessoas para você fazer bem na vida delas, você não faz, você está tendo, e eu estou tendo um pecado chamado pecado da omissão.
Eu estou sendo omisso. Esse é o pecado que Tiago está falando dele, o pecado da omissão. E esse pecado da omissão, ele vai te levar a um esfriamento espiritual. E vai te levar a um outro ambiente chamado cansaço religioso. Porque a gente começa a ter um cansaço de dizer, cara, eu não vou pregar mais o evangelho, comigo não mais na igreja, não vou fazer isso, mais aquilo outro. Por quê? A gente começa a ficar cansado, irmãos, tudo nos cansa. Mas as coisas às vezes não nos cansam para ganhar dinheiro, às vezes as coisas não nos cansam para estudar mais, muitas coisas do nosso próprio interesse não nos cansam. Mas muitas vezes, irmãos, por deixar de fazer o bem, esse bem que é a vontade de Deus, nós entramos num ambiente de omissão e o nosso amor começa a se esfriar e começamos a ter um cansaço religioso. O que é um cansaço religioso, irmão? Quando nós não temos mais aquele brilho do primeiro amor de Jesus na nossa vida. Estão entendendo, irmãos? Esses são os pontos que eu quis abordar aqui. Amém? Eu vou pular, porque na verdade escrevi muitas coisas, mas eu quero falar sobre a falibilidade dos projetos humanos. Porque esse textozinho fala sobre as falibilidade dos projetos humanos. Nós não devemos esquecer Deus jamais. Irmãos, no versículo Lucas que nós lemos, primeira coisa desse texto, para nós, que ele mostra é que o amanhã não te pertence. O amanhã não te pertence. O amanhã não me pertence. Eu não tenho certeza se daqui a 1 hora, meia hora eu estou vivo. Nem você. Eu espero que esteja. Amém? Porque o amanhã não nos pertence. O amanhã pertence a Deus. Amém? Nós temos tido aqui um tempo de luto na família de alguns irmãos. E dói, irmãos. Dói. O luto dói. Porque a hora que você está ali com aquela pessoa, às vezes a pessoa está bem de saúde, às vezes acontece um acidente, alguma coisa, né? Eu não sou um profeta da desgraça aqui, não, mas eu quero dizer que o amanhã não pertence a você, o amanhã pertence a Deus, e a vontade de Deus é te alinhar com esse amanhã, segura a vontade dele. Aleluia. Tiago 4 fala a respeito disso. O amanhã não pertence a você, o amanhã pertence a Deus. É por isso que temos falado sobre devocional, é por isso que temos falado sobre leitura bíblica, é por isso que nós temos falado sobre colocar Deus dentro da sua casa, é por isso que temos falado sobre oração, é por isso que temos falado sobre leitura de livros, sobre congregar e outras coisas, porque o amanhã não te pertence, irmãos. Como diz o Paulo Duarte, a senha do chamado de Deus na sua vida, você não sabe nem o número, nem eu nem você. Não sabemos nem o dia nem a hora que o Senhor vai nos chamar. Se seremos arrebatados, amém? Que nós sejamos arrebatados em vida, glória a Deus. Mas se não for, irmãos, e nós dormimos no Senhor, é para a glória de Deus também. O amanhã é algo certo. É algo certo. Eu já conversei com pessoas, estava conversando. Irmãos, quando eu era professor, eu tinha uma banca, às vezes no sábado, que eu ia fazer a avaliação dos alunos. E 10, 20, 30 alunos entrando e eu fazia parte daquela banca para fazer avaliação. E estava lá o nome do aluno, estava lá a situação. Né? E cadê o aluno que nunca faltou na minha aula? Nunca tinha faltado. Esposa de um aluno, nunca tinha faltado nem na minha aula, quanto mais naquele dia que ele ia pegar a certificação dele. O que aconteceu com esse aluno? Ele vinha lá de Canaã, uma curva daquela. Ele, muito sono, né? Trabalhando no turno, aquela coisa, desceu a curva, caiu em ribanceira. E depois de 2, 3 dias que foram achar o carro dele, que foram achar o carro dele. Sabe, irmãos, o amanhã não depende de nós. Eu dando aula, acho que a Rosa estava nessa equipe, eu estou dando aula à noite, via online, um aluno lá muito legal, inteligente, muito gente boa, de repente, dá uma curva aí na cidade de Jardim, perde o motor da moto, bate no muro. Está lá o nome dele na listagem, está lá aquela aula que ele perdeu. Isso pode acontecer comigo e com você, irmãos. O amanhã não pertence a nós. O amanhã pertence a Deus. Por isso a gente deve andar com Deus, a gente deve andar em comunhão com Deus, independência de Deus. Amém? Outra coisa que esse texto fala sobre negócios.
Você está aqui nessa noite, está falando sobre negócio, está falando sobre empreendimento, está falando sobre o futuro, irmão. Está falando sobre isso, porque ele diz assim: olha, eu vou para lá, eu vou fazer negócio, fazer isso, fazer aquilo outro. Mas se Deus não tiver nisso, você vai se frustrar e eu vou me frustrar. Mas se Deus estiver nisso, irmãos, aleluia, vai ser bênção, amém? Vai ser bênção. Que os seus negócios, que os seus empreendimentos, que as suas ideias, que os seus sonhos, os seus objetivos estejam alinhados com o plano de Deus, com a vontade de Deus. Isso que eu queria falar para você nessa noite. Então, irmãos, os negócios é um ambiente de flutuação, é um ambiente de incertezas. Muitas vezes o negócio está tudo certinho, de repente desanda, irmão. Tiago fala a respeito disso. Que o teu dinheiro, os teus bens, tudo que você é, depende. Você diz: olha, não é por causa da minha própria inteligência, mas é por causa da graça de Deus e da sabedoria de Deus que está me fazendo prosperar. Amém? Outra coisa nesse texto que fala, irmãos, e aqui eu vou explorar um pouco. Ele fala que a nossa vida, ela é como uma neblina. Parece que é o versículo 14, se eu não me engano. Coloca lá, meu filho. Ela é como uma neblina passageira. A Bíblia vai mostrar metáforas da nossa fragilidade, irmãos. Esse é isso mesmo. Como sabem o que será a sua vida amanhã? A vida é como uma névoa. Ao amanhecer, aparece por um pouco e logo se dissipa. Essa é a nossa vida. Quando o homem afastou de Deus, através de Adão e Eva, ali, se afastaram da presença de Deus, e Adão e Eva foram expulsos do jardim, toda a descendência dele foi comprometida, irmãos. E o caminho da água da vida foi fechado para eles. E surgiu o primeiro homicídio ali, assassinato ali. E dali as coisas começaram a se perder e piorar cada vez mais. E a Bíblia diz que a descendência de Adão e Eva se afastaram da presença de Deus. Mas numa dessas gerações, apareceu um neto de Adão, pelo qual ele colocou o nome desse menino. E a Bíblia vai falando da genealogia, fulano gerou ciclano, ciclano gerou ciclano. Depois ele fala lá, aí ele fala de Sem e de Sete, um dos descendentes de Adão. E desse descendente de Adão, chamado Sete, nasce um menino chamado Enos. E esse nome no hebraico significa frágil e mortal. Adão olha para aquele menino e diz assim: ei, eu vou colocar o nome desse menino aqui de Enos, porque eu estou reconhecendo que esse menino ele é frágil e ele é mortal. Um dia Deus me deu o dom do seu nome eterno, mas pela desobediência, o que aconteceu comigo? Eu perdi a vida eterna. Mas eu vou colocar esse nome. A Bíblia diz, irmãos, que a partir daquele menino, toda aquela geração começou a invocar o nome do Senhor. Sabe o que acontece, irmãos? Quando nós dependemos do nome de Jesus, quando nós clamamos o nome de Jesus, nós estamos dizendo: Deus, Tu és todo-poderoso, Tu és eterno, imortal, invisível, mais real, e eu, Senhor, sou mortal e dependo de Ti. Eno significa isso. Você colocaria o nome de uma criança dizendo: olha, teu nome significa frágil e imortal. Sabe por quê? Porque toda a descendência de Adão estava indo a ribanceira abaixo. Então, irmãos, é como a névoa. Eu vou mostrar algumas características, algumas metáforas em relação à questão da nossa fragilidade. É por isso, irmãos, a começar por mim, por cada um de nós não devemos jamais defender orgulho dentro de nós, irmãos, porque por natureza humana nós somos orgulhosos. Nós somos orgulhosos, irmãos. Nós julgamos as pessoas, irmãos, e muitas vezes nós somos cruéis conosco mesmo, cruéis com as pessoas. Então ele está dizendo aqui que nós somos uma neblina, como uma névoa, irmãos. Como uma névoa. Algumas metáforas. Não precisa abrir, porque eu vou citar. Metáforas que mostram que eu e você somos frágeis e somos mortais
e dependemos de Deus Todo-Poderoso e Imortal. Aleluia. Metáforas. Primeiro, em Jó, o homem que sofreu mais, os outros sofreram mais na Bíblia, ele diz em Jó 7,6. Aqui de James ele diz: dias passam depressa, como os meus dias passam depressa, como a lançadeira do tecelão. Primeira metáfora, a lançadeira do tecelão. O que é a lançadeira do tecelão? É um instrumento que vai e volta. Vai e volta, né? Aquele movimento da máquina para fazer a costura. Ele está dizendo, o Jó está dizendo, eu sou com essa lançadeira do tecelão. Quando eu vou, já fui embora. Eu sou frágil, seu mortal. Quem das irmãs já costurou, quem sabe disso, né? Aquela agulha entrando e saindo, é um movimento rápido. Já foi. Tem pessoas que são assim, irmãos, rápidas, já foi. Outra coisa, Jó fala que nós somos como sombras ligeiras. Jó 8,9. Sombras ligeiras, irmãos. Sabe, irmãos? É por isso, filhos, fala para filhos e para filhas aqui. Você tem pai, você tem mãe viva, ouve-os. Ah, mas meu pai é enjoado, minha mãe é enjoada. Pode ser a enjoada que for, pode ser o enjoado que for, mas é o seu pai e a sua mãe. Ouve-os enquanto eles estão vivos. Talvez hoje mesmo você tenha que fazer uma ligação para ele, pai, me perdoe, mãe, me perdoe. Porque, irmãos, a gente tem que valorizar enquanto está em vida. Amém? Então, sombras ligeiras. Jó 8,9. Jó 9,25 diz, sobre metáforas: dias correm mais depressa que um atleta. Está dizendo que os dias dele eram rápidos, mais depressa que um atleta, como se fosse um isomorfo da Bíblia. Ora lá, glória do lar. Jó 9,26 diz: dias passam, balsas de junco, são como balsas de junco que passavam no rio, e o rio levava ribanceira à volta. Mas ele diz também que é como águias que se lançam sobre a presa, uma velocidade muito grande. Ou seja, irmãos, um dia desse eu tinha 25 anos, não tinha nem cabelo branco. Agora eu tenho 52. Ao contrário, estou cheio de cabelo branco. É rapidinho. Hoje o Tony estava falando para mim, tem 40 anos, né, Tony? 40, 30, 38, vai fazer 40, né? Não, um dia desse tinha 15, né, Tony? Agora já tem 38, assim vai, irmãos. É rápido. É rápido. É muito rápido. Um dia desse eu estava carregando a minha filha Esther no colo. Hoje é ela que me carrega no colo, irmão. Um dia desse, um dia desse aqui, o Esther estava no ventre da macela. Hoje é outro. Irmãos, no dia desse, Daniel nem tinha com a sua esposa, não tinha o Davizinho. Irmãos, aproveitem, amém, irmãos, aproveitem a vida, aproveitem o que Deus deu para vocês, então, para nós. A cada um, valorize. Outra questão, Salmo 39:25 diz, metáforas: dias, largura de pau. Os nossos dias é como uma largura de pau, irmãos. Pequeno. Largura de pau. Que somos frágeis e meros mortais. Dias é como largura de pau, Salmo 39:25. Que o ser humano é como um breve sopro. Salmo 39:25. Queria abrir lá. Que é como um breve sopro. Um breve sopro. Por que eu estou falando isso nessa noite? Porque esse texto fala sobre isso, irmão. Esse texto fala sobre isso, tá? Vamos para o Salmo 78:39. Outra metáfora. Recordando-se que é seres frágeis. Seres frágeis. E meros mortais. Brisas passageiras que não retornam. Como brisas. Por que eu estou falando isso? Porque, irmãos, está dizendo que estão como que? Com alguma coisa que se dissipa, pois se lembrou de que eram simples mortais, passam como vento que não volta mais. Vira para o lado do Senhor e diga: irmão, deixa de ser orgulhoso depois disso, irmão Jesus. Fala aí, deixa de ser orgulhosa, minha filha. Ei, eu estou falando contigo, deixa de ser orgulhosa, porque você é uma mera mortal igual eu. Amém? Com amor e com carinho, estou falando isso para você. Deixa de ser orgulhoso. Deixa de ser orgulhoso.
Né? Agora fala para você ver, Samuel, deixa de ser orgulhoso. Fala para você ver, de ser orgulhoso. Por quê, irmãos? Somos meros mortais. Meros mortais. Tá? Salmo 90, versículo 9, assim, todos os nossos dias, dissipam-se diante do teu furor, findamos os anos como um suspiro. Pastor, por que você está mostrando essas coisas negativas? Sabe por quê? Estou mostrando isso aqui para mostrar para nós, irmãos, o quanto nós devemos depender de Deus. Isaías 38, 12 diz: a minha casa foi derrubada e roubada de mim, como se fosse uma tenda de pastor. A minha vida se transformou em um novelo de lã, como se faz o tecelão, e ele mesmo me cortou com um pedaço de tecido. Durante dias e noites fui consumido a minha vida. Irmãos, valorizar família, valorizar casamento, valorizar uns aos outros. E o último versículo que eu quero falar sobre a questão das metáforas que mostram a nossa fragilidade. Quais são? 1 Pedro 1, 24 e 25. Portanto, todo ser humano é como a relva, e toda a sua glória como a flor da relva. Murcha e cai a sua flor. Vou ler de novo. Todo ser humano é como uma relva, né? Como ali o mato caraceno, e toda a sua glória é como a flor da relva. Murcha e cai a sua flor. Como uma planta que vai dar flores. Ela cresce, fica bonitona. Eu tenho 11 horas lá em casa, da minha patroa, né? Fica bem na frente da pia. E aí, tipo, conheço, ela está toda fechada. Quando chega 11 horas, ela começa a abrir, fica bonita, né? Depois de tarde, ela está toda murcha. Eu fico olhando, meu Deus, às vezes está todo brilhante, está todo legal, depois fica todo murcho, né? Como a flor da relva. Mas aqui está dizendo, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E essa é a palavra que nos foi utilizada. Irmãos, esse outro versículo, né? No capítulo 1 Pedro, capítulo 1, 24 e 25. A palavra do Senhor é que permanece para sempre. Diante de toda essa fragilidade que eu falei para nós aqui, irmãos, tudo isso aqui, existe a eternidade. Amém? Existem as promessas de Deus. Existe o favor de Deus. E é nisso que nós colocamos a nossa esperança, colocamos a nossa esperança. Então eu falei de várias metáforas aqui. E eu quero só terminar essa mensagem falando que o dia seguinte não nos pertence, irmão. Por isso sempre diga, se Deus quiser. Fala comigo, se Deus quiser. Se Deus quiser. Se Deus quiser. Porque Provérbios 27:1 diz: não te felicites pelo dia de amanhã, pois não sabes o que o hoje vai gerar. Descanse na providência divina de Deus. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos preocupeis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. É suficiente o mal que cada dia traz a si mesmo. Por quê, irmãos? Porque eu vou encerrar falando de uma coisa: ansiedade. Essa semana no grupo da igreja eu venho postando vários textos sobre a ansiedade. Porque o que é a ansiedade, irmãos? A ansiedade, irmãos, é o medo exacerbado do futuro. A ansiedade, essa semana eu vou continuar postando coisas profundas sobre a questão da ansiedade. A ansiedade, irmãos, é uma preocupação pelo futuro. Se vai dar certo, se não vai dar certo, meu irmão, nós estamos na mão do Senhor. Amém? Nós estamos na mão de Deus. Deus é quem cuida de nós. Largue a sua ansiedade, ela não é sua. Coloque na mão de Deus. Mateus 11:28 diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para as vossas almas. Existe cuidado, irmão, de Deus na nossa alma.
A nossa alma é mente, vontade, emoção, todo o nosso ser. Existe um lugar na sua vida. Na sua vida. Lucas 21, 34 diz assim, irmãos, que muitas vezes nós estamos sobrecarregados por causa das preocupações deste mundo, né? Pelo que havemos de comer, pelo que havemos de beber. Irmãos, aprenda a descansar no Senhor. Aprendamos todos nós a descansar no Senhor, porque também muitas vezes a ansiedade vai pegar, vai nos pegar. Descanse no Senhor, confia no Senhor. Confia no Senhor de todo o teu coração. Descansa nele. E o mais ele fará. Qual é a nossa atitude, encerrando essa palavra, em relação à presunção? O que é a presunção? É nós pensarmos que nós podemos fazer algo sem Deus. Eu quero te dar uma notícia nessa noite. É catástrofe fazermos algo sem Deus. É catástrofe, irmãos, tomarmos decisões sem Deus. Mas é bênção quando Deus nos convida para ser o nosso parceiro, para Ele nos direcionar em certas coisas. Quero falar para você nessa noite, em nome de Jesus, que o teu futuro, o teu passado, o teu futuro e o teu presente não está nas tuas mãos. O teu presente e o teu futuro está na mão do Senhor. Amém? Queria que você levantasse e fizesse uma oração comigo. E vamos chamar as crianças também. Nós vamos orar, vamos encerrar. Nos nossos cultos nós estamos sempre no final, chamando a congregação para nós orarmos. Fizesse essa oração comigo. Se você puder repetir isso comigo. Amém? Diga assim: eu entro num ambiente de descanso. Fala comigo com fé, irmãos. Eu entro num ambiente de descanso. Da vontade de Deus. Do querer de Deus. A minha mente está ancorada no centro da vontade de Deus. Em nome de Jesus. Eu repreendo a ansiedade na minha vida. Eu repreendo taquicardia na minha vida. Eu repreendo palpitações que não vêm de Deus, que não vêm do trono de Deus, da vontade de Deus. Eu repreendo o medo. Eu repreendo o pânico. Eu coloco a minha alma e a minha esperança no Deus vivo, no Deus que fez os céus e a terra, no Deus que cuida de mim, que me amou antes da fundação do mundo e que me separou para Ele. Diga assim comigo: eu sou amado. Diga mais forte: eu sou amado. Eu sou escolhido por Deus. Eu sou filho de Deus. A minha esperança não está na minha força, não está no que eu acho. A minha esperança está no eterno. Deus colocou dentro de mim a eternidade. Por isso eu tenho certeza e plena convicção de que eu sou amado, que os meus dias estão todos contados por Deus e que eu quero estar na vontade de Deus. Senhor, nessa semana, entra na minha casa, entra na minha família, entra no meu negócio, entra, Senhor, faz morada, faz habitação, em nome de Jesus. Protege meus filhos, protege minha esposa, protege meu esposo, protege meu casamento. Senhor, o teu Espírito Santo, que o teu Espírito Santo, que ele ande comigo e que eu ande com ele. Pai, em nome de Jesus, eu quero aprender a descansar em Ti, no Teu cuidado, no Teu favor. Obrigado, Jesus, porque sou Teu filho, porque sou Tua filha, e bem nenhum é negado, àqueles que Tu escolheste, Pai, em nome de Jesus. Diga assim: eu também lembro, diga comigo: eu também lembro o meu inimigo, Satanás, e repreendo todo pensamento intruso na minha mente e no meu coração.
Eu não sou uma pessoa ansiosa. Eu sou um filho, uma filha abençoada, guardado e protegido pelo poder de Deus, pelo poder da sua palavra, em nome de Jesus. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho uma identidade em Deus, em nome de Jesus. E nessa noite eu digo, Senhor, se Deus quiser, se Deus quiser, se Deus quiser, se Deus quiser, se não é se o meu eu quiser, mas é se Deus quiser, em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus. Vire para o lado do seu irmão.